Boa tarde a todos. Vamos estar dando continuidade à série Descobrindo Liberdade no Cristo, Livres. Estamos no nosso terceiro domingo, onde estamos estudando essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e tem sido algo bem profundo esses domingos que temos estudado, temos averiguado de forma muito cuidadosa. Essa que é uma carta magna da liberdade cristã, que era o texto neotestamentário preferido de Lutero e conhecido amplamente como a grande carta da liberdade dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 9. Domingo passado lemos os versos 3 e 4. Lembrando que vamos estudar verso a verso, e não sei o que vai acontecer, eu sei, mas tenho certeza que o Pai vai falar de forma muito pessoal com cada um de nós. Vamos ler Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 9. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Obedecemos, irmãos, porque alguém obedeceu primeiro. Sempre falamos, né? Nós amamos porque alguém nos amou primeiro. Mas o Pai obedeceu primeiro. Então entendemos que se alguém obedeceu, né? Obedecemos porque alguém obedeceu primeiro. Dizemos que amamos porque Ele nos amou primeiro. Podemos dizer isso também. Obedecemos porque Ele obedeceu primeiro. A gramática do amor na vida real é a obediência. E isso Jesus entendia bem. O Getsemane, nas últimas horas, antes de ser encarcerado e afastado para o seu martírio, Jesus disse as seguintes palavras. Abra comigo em Lucas, no capítulo 22, o verso 42. Lucas capítulo 22, verso 42. Ele diz assim: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vocês acham que, como homem, completamente homem que Jesus era, ele queria aquele martírio? Vocês acreditam mesmo que ele queria aquele martírio? E nessas horas, como uma questão gráfica, eu gosto muito de lembrar daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Talvez seja um retrato muito grotesco para os nossos gostos mais refinados, mas acredito que traduza bem a barbárie do povo romano. A barbárie do pecado e do mal que habita em nós. Mesmo assim, diante da barbárie, diante do pecado, Jesus entregou a sua vida. E é por isso que estamos aqui hoje. Muitas das vezes nós não paramos para observar o que nos move até aqui. Cristo passou por todas as dificuldades, todo o sofrimento, por amor a nós. Se estamos aqui, é porque houve algo antes, esse amor. Uma coisa belíssima que eu costumo dizer eu não, mas algo muito interessante que Calvino diz, sempre falava, é que toda a ocasião que nos traz à mente a misericórdia de Deus,
deve ser aceita como uma oportunidade de darmos glórias ao Senhor. Toda oportunidade, sabe? Tudo aquilo que nos traz à mente a misericórdia de Deus, a gente deve mesmo glorificá-lo. Devemos dar glória a Ele. Por isso Paulo avança para o verso 5 da sua carta dizendo: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vocês acham que esse homem é digno de glória, irmãos? Vocês acham que alguém que entregou sua vida é o suficiente para ser único para nós, como mensagem, como fé, como forma de ler esse tempo? Eu acredito, irmãos, que isso desperta a nossa reflexão e abre o terreno para compreendermos a grande adversidade de Paulo para com os Gálatas. Verso 6, leia comigo. Diz assim, de Gálatas 1. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo tem inimigos, irmãos. Acredite, Paulo tem inimigos. E não inimigos que ele elegeu, mas esses inimigos elegeram a Paulo. Talvez seja como os inimigos que elegeram a Paty como inimiga, que elegeram o Jorge como inimigo. Puxa, pastor, mas eu não elegi eles como inimigo. Sim, eu sei, eu compreendo, mas eles não elegeram você como inimigo. E assim foi com Paulo, sabe? Lutero falava que os grandes inimigos que temos são os que nos elegem. Olha que absurdo. Tirarmos um momento de oração para um determinado município e 2 dias depois o prefeito de tal município vir a ser preso. E ele revoltado, xingando a repórter, querendo fazer algumas perguntas, está no ofício dela, e totalmente revoltado. Quem são os inimigos desse prefeito? Seus aliados? Acredito que não, Paulo tinha homens que conspiravam contra a autoridade da sua mensagem e, consequentemente, contra a autoridade da mensagem do Cristo. Mas a advertência de Paulo não é direcionada primeiramente para eles, mas para a inconstância dos Gálatas. Aqui a gente começa a enxergar uma expressão de amor. Existe uma obra incrível, muito pertinente para esse assunto. A igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. Sabe? Essa é uma obra incrível, eu recomendo esse livro, A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, de Jonathan Leeman. Quem quiser, me empreste, tu já sabe, enfim. Eu recomendo muito essa leitura, sabe? A mão dura de Deus, o tratamento de Deus sobre nós. Irmãos, nós precisamos trazer à memória as palavras de Provérbios 3, 11 e 12, que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Mas hoje, quando nós somos repreendidos, exortados pelo pai, nós nos sentimos magoados. Cara, não vou mais congregar nessa igreja porque o pastor falou algo muito duro. Não foi o pastor, foi a palavra. E nós não conseguimos compreender se o pai está corrigindo, está exortando, é porque ele ama. E é engraçado porque estudamos isso ontem na escola da palavra. Nós não compreendemos isso, nós não avançamos ou mergulhamos na profundidade disso, sabe? E Paulo ali exortando com muito amor, mas com muita autoridade. E talvez as pessoas falem assim: puxa vida, como Paulo está sendo duro, sabe? Uma forte repreensão. Somos livres como filhos quando conseguimos ouvir a repreensão do Pai. Somos livres. E aqui esses filhos de Deus, mesmo errantes filhos de Deus, começam a ouvir uma repreensão, uma forte repreensão relacionada à sua inconstância. Irmãos, hoje vivemos tempos de muita inconstância. Muita inconstância. Hoje eu estou aqui, mas se de repente alguma coisa que eu ouvi não me agradar, eu saio daqui. Eu quero estar no lugar onde eu encontre algo que me conforte,
Sabe, me deixe à vontade. Eu não quero ouvir algo que me conforte, mas que ao mesmo tempo me confronte. Foi algo até que eu coloquei como subtítulo dessa série. Ao mesmo tempo que ela vai te confortar, ela vai te confrontar, não só você, a todos nós. Sabe? Ora, se esses crentes do primeiro século tinham problemas de constância, o que será de nós, Senhor Jesus? O que será de nós nessa época que vivemos? Se lá eles já tinham esses problemas, imagina nós. O que será dessa nossa geração tão distraída, sabe? Tão sábia na velocidade de um clique? O que será de nós? O que podemos esperar dessa geração? A inconstância dos Gálatas nos ensina a necessidade de nos apegarmos a uma mensagem dura, firme, porém extremamente amorosa, que tem uma fonte, um ensino à atuação dos falsos mestres. O verso 7 diz que na realidade não é evangelho. É como se Paulo estivesse corrigindo o verso 6, sabe? Trazendo mais rigor para o seu ensino. Ele continua: não existe outro evangelho, na verdade, não existe outra boa nova, nem tem outro caminho. É muito frustrante olhar homens sábios, grandes homens, doutores na palavra de Deus, não encontrarem mais brilho, vigor, relevância nessas palavras e terem que adicionar outras coisas. Infelizmente é isso que nós encontramos hoje. Observamos homens trazendo uma mensagem, mas muitas das vezes colocando